Olá, estamos retornando novamente à nossa sala, do nosso papo de carreira. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos resolvendo os mesmos. Sejam bem-vindos novamente. A gente está voltando novamente. É assim. Só deixa eu fixar aqui novamente, né, o tema e o título da nossa conversa de hoje. Que nós tivemos só um pequeno problema de conexão, mas já está tudo resolvido. Acredito que agora nós conseguiremos as conexões necessárias. E assim também eu saí para a gente não perder o tempo, porque corre, né? Então, deixa eu só fixar aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos ver se eu consigo conectar aí com o Sidney. Ele está ansioso no aguardo lá. Tá. Ele está... Sidney conectou o áudio. Você está me ouvindo, Sidney? Tô ouvindo normal. Normal, só não está me vendo, né? Não, eu tô te vendo também. Ah, você está me vendo também? Estou te vendo também. Só que Ué, a minha imagem tá congelada e o Vinícius está aqui do meu lado dizendo que a minha imagem não aparece. o pessoal aqui tá falando que a sua... o Vinícius falou, ó, não aparece. O Sidney não aparece, aparece eu. Estranho, né? A gente... E você tá em casa, né, Sidney? Tô em casa, normal. Já fiz lives com esse Wi-Fi aí, e rolou normal, né? Então, talvez seja o celular, porque esse celular que eu tô usando era o da Leandra. E nós Ué? trocamos o celular dela, e um dos motivos foi porque ele não estava conectando nas lives, né? Entendi. Então, provavelmente algum problema técnico do celular. Da câmera pode ser, então. Pode ser, pode ser. Querem, Querem fazer pelo meu perfil? Quem tá falando aqui é o Vinícius? Querem fazer... Quem é o V Barbosa? É o Vinícius. Ele está aqui Tá. Ele tá aqui na. Tá com você aí. Tá. Se você quiser fazer pelo perfil dele, o que você acha? Não, por mim não tem problema. Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou te derrubar, vou derrubar você e vou tentar conectar o dele, só um pouquinho, Sidney. Valeu. Vinícius, eu te mandei aí o convite. Só vamos aguardar uma logística de nós podermos sanar. Agora estou vendo o Sidney. É isso aí, estamos aí. Isso aí. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Pessoal, depois eu vou deixar o perfil do Sidney. Se o pessoal tiver perguntas, dúvidas, Sidney, daí qualquer coisa a gente redireciona para você, tá? Ele está no perfil, do Gênero, não tem problema, tá? Deixa eu só desativar aqui um pouco os comentários, porque o pessoal quer printar a tela. Agora sim estou vendo, né? Agora está tudo normal. Sidney, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, né? E acho que para falar desse conteúdo, dessa carreira, você é a pessoa que eu acho mais que especializada e preparada para nos darmos, trazer conteúdo sobre essa área. E eu sei que tem umas pessoas aí de outros estados, Sidney, que até me falaram ontem à noite, que são profissionais que estão pleiteando concurso para entrar na carreira militar. E daí eu falei, qualquer coisa, tiver dúvida, depois vocês mandam aí no chat que a gente pega. Pessoal, eu desativei o chat, mas tem as perguntas, tem uma interrogação, é só vocês mandarem as perguntas ali que eu consigo pegar as perguntas, tá?
Para a gente começar a conversa, eu gostaria de que o Sidney pudesse se apresentar. Quem é o Coronel Sidney, de uma forma geral? Bom, vamos fazer igual o Jack Estripador, né? Vamos por partes. Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de... Hoje é Dia dos Namorados, né? Exato. Namorados, mandar um beijão para minha esposa, Leandra, né? Ela está aí ao vivo. Tá ao vivo. Amo você, minha vida. Oh. Sou testemunha disso. É isso aí. Bom, segundo, parabenizar o seu trabalho que você vem desenvolvendo aí durante essas semanas, né? Porque abre um campo maior de visão para as pessoas sobre os diversos tipos de carreiras que existem, né? Bacana, obrigado. Então, parabéns aí pelo ineditismo da sua conduta, porque nesses tempos aí de pandemia, onde as pessoas estão perdendo emprego, é muito importante as pessoas, pelo menos, terem opções e ouvir, né, para depois tomar uma decisão melhor do que fazer nesse momento, tá? Com certeza. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Obrigado. E o terceiro momento é fazer um alerta, né? No vocabulário militar, existe o antigão e o recruta, né? O antigão é aquele que tem bastante conhecimento, bastante experiência e sabe desenrolar sobre vários aspectos, né? Sabe resolver vários problemas assim, com bastante tranquilidade. E o recruta é aquele que iniciou a carreira, iniciou a sua vida profissional e, por falta de experiência ou de conhecimento, acaba cometendo alguns deslizes. E eu sou recruta em lives, né? Então, pode ser que eu cometa algum tipo de deslize aí. Eu espero que o pessoal tenha compreensão nesse momento. Tá? Se cobre menos, coronel. Tem que fazer um alerta, né? Tem que fazer um alerta, né? Bom, mas vamos lá. Você perguntou para mim, né, quem que é o Sidney. O Sidney é um cara calmo, sossegado, né? Sou casado com a Leandra, tenho 2 filhos, né? Tenho 2 irmãos. Minha mãe faleceu recentemente, meu pai ainda vivo. Meu pai é militar também, né? Eu venho de uma família de militares, né? Meu avô, por parte de mãe, era capitão da PM de Alagoas. O meu pai foi bombeiro de São Paulo, aqui, bombeiro militar de São Paulo. E meu irmão também foi soldado da PM, né? Então, esse é o Sidney, tá bom? Isso, então, na verdade... As minhas origens aí são bairro de São Mateus. Então, eu sou Zona Leste até os 26 anos de idade. Quando eu casei, vim para morar aqui na Zona Norte. Veio para a Zona Norte. E o legal é que você já veio de uma família de militar, né, Sidney? Avô, pai, já veio do sangue, né? O meu avô era capitão, né? E meu pai era bombeiro, né? Então, isso, de certa forma, acabou por influenciar as decisões que a gente toma na nossa vida, né? Legal, bacana. E é importante falar desse ponto, porque eu sou da época, né, da hiperinflação. Né? Nós, né, Silmar? Sei. Não tinha internet, não tinha nada disso. Não tinha telefone, essas Exatamente. novidades todas que tem hoje e que facilitam as pessoas escolherem as profissões, né? Na minha época, quando eu tinha 16, 15, 16 anos e comecei aí a decidir o que eu queria fazer da vida, a primeira opção que surgiu realmente foi a carreira militar, né? Entendi. E no Brasil, a gente tem, de forma geral, né, 2 tipos de militares. Né? Os militares federais e os militares estaduais. Na época que eu estava prestando os concursos públicos para a carreira militar, a minha prioridade era a Força Aérea Brasileira. Que era ser militar federal. Federal. Tá. E por uma questão aí de impedimento aí de vista, eu não pude seguir a carreira militar na Força Aérea, né? Eu poderia ter entrado como sargento na Escola de Especialidade da Aeronáutica, mas eu preferi entrar na Polícia Militar de São Paulo, né? Afinal de contas, entre ser sargento da Aeronáutica e ser oficial da PM, eu preferi
prestar o concurso para a Polícia Militar e ser oficial da PM. Legal. Acho que você já tocou num assunto que era uma das perguntas que eu gostaria de fazer para você, que são quais são as carreiras militares que a gente tem, né? E você já mencionou que tem a federal e tem a estadual, né? Então vamos lá. As carreiras federais, são Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira e a Força Aérea. Ok, 3. São os 3 tipos de carreiras militares. Os americanos, eles têm o quarto tipo, que são os fuzileiros navais. No nosso caso aqui, os fuzileiros navais nossos são dentro da Marinha. É da Marinha, isso, tá. Isso. Então, agora, os militares estaduais, nós temos 2 tipos. São os policiais militares e os bombeiros militares. Tá? Nós temos 27 estados na federação. Tá? Ok. 2 estados, o bombeiro militar, pertencem à polícia militar. É o caso de São Paulo. Então, se uma pessoa que está me ouvindo, mas eu quero ser bombeiro militar, ele necessariamente vai ter que prestar o concurso para a polícia militar. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. E tem um outro estado do Brasil que também está nessa condição. Mas a maioria dos estados, os bombeiros são separados da PM. Entendi. Tá? Então, no nosso caso aqui, eu quero ser bombeiro militar. Você precisa prestar o concurso para a Polícia Militar. E lá na Polícia Militar, você faz a opção dentro do edital, do concurso, faz a opção para o bombeiro. Tá? Então, assim, o ingresso para a carreira... Então, assim, você já contou para a gente, porque você caiu na Polícia Militar, né? Porque você queria aeronáutica, mas devido a um problema, né, de visão, né, que não te permitiu, você acabou optando pela PM de São Paulo. É isso, Sidney? Isso. Tá, bacana. E aí tem uma outra questão, né? Existe uma idade mínima e uma idade máxima que eu posso prestar esse concurso? Tem uma faixa etária para poder ingressar, Sidney? Tem. Aqui em São Paulo, né, eu vou me restringir, Silmar, a falar dos militares estaduais. Até para fazer um parênteses, né, Sidney? Porque o Sidney está em São Paulo, a vida dele sempre foi toda no estado de São Paulo. O pessoal tem em outros estados, pode ter algum detalhe, né, Sidney, diferente, mas geralmente o padrão é semelhante, né? Mas o padrão é basicamente o mesmo. Porque isso, legal. Os outros estados, né, não é por me gabar, não, ou gabar da Polícia Militar de São Paulo, não é nada disso, não. Mas os outros estados, via de regra, seguem o que a PM de São Paulo faz. Acaba virando referência, né, Sidney? Exatamente. A PM de São Paulo, ela é uma referência no Brasil de bacana. Polícia. Tá? Isso não é falado pela PM, é falado pelas outras instituições, inclusive o Exército menciona muito isso, né, que a PM de São Paulo, por exemplo, nunca pediu a Força Nacional de Segurança aqui em São Paulo. Exatamente. Muito pelo contrário. Quem fornece os integrantes da Força Nacional de Segurança, via de regra, é a PM de São Paulo. É a PM de São Paulo. Entendeu? Então, isso é elogiado, inclusive pelo Exército, porque nós nunca teve uma operação de grande envergadura do Exército no estado de São Paulo, diferente do que acontece em outros estados do Brasil. Sim, Então, quando é intervenção, no caso. São Paulo acaba sendo uma referência no Brasil para os outros estados. Então, as condições os procedimentos operacionais padrão que nós temos, as doutrinas de ensino que são feitas na instituição, até a forma de ingresso, normalmente os outros estados usam São Paulo como referência. Tá? Bacana. Então, quando a gente fala de idade mínima, nós temos que entender o seguinte, nós estamos falando de um ramo da administração pública, a Polícia Militar pertence à administração pública, né? E tudo que nós fazemos na instituição é regido por leis. Tem que ser regido por leis, porque como administração pública, a gente só pode fazer aquilo que a legislação permite, né? Que é diferente do civil. O civil pode fazer aquilo que a lei não prevê. Nós não, nós só podemos fazer aquilo que a lei prevê. Uma pequena diferença aí, né? Bastante. Então, a idade mínima para você ingressar na carreira militar é 17 anos. 17. Tá. 17 anos. E aí, de acordo com o quadro que
Acho que deu uma congelada. Vamos ver se retorna. Alô? Teve um pequeno problema aqui que está acabando a bateria do celular do Vinícius aqui. Ah, Vinícius, pega o cabo e uma extensão. É. Você estava falando da idade mínima era 17. 17 anos, né? Isso. Então, dependendo do quadro que você escolhe, porque nós temos vários tipos de entradas na polícia. Nós podemos entrar pelo curso de formação de oficiais, pelo curso de formação de soldados ou pelo quadro de oficiais de saúde. Né? Então, existe uma pequena diferença aí quando são médicos, veterinários ou dentistas que querem entrar na Polícia Militar. Existe uma pequena diferença, porque, obviamente, para a camarada que for entrar na instituição como médico, como veterinário ou como dentista, ele vai ter o curso superior respectivo da área, então ele vai ter mais que 17 anos. Né? Agora, existe a idade máxima. Ah, tem um limitador também. Tem um limitador também. Tá. Tanto para entrar na escola de soldado como para entrar na escola de oficiais, são 30 anos. Então já dá uma boa limitada aí, né? E para o quadro de oficiais de saúde, são 35 anos. Porque tem a graduação, tem a residência. Né? Exatamente. Tá. Né? Então, ok. Então é 35, tá? 35, tá? Então, é importante a gente pontuar isso, porque também tem um requisito mínimo de inscrição, né? Que para a mulher, por exemplo, é 1,55 m de altura. E o homem, 1,60 m. Altura máxima? Não, altura máxima. Tem máxima? Altura máxima. É que eu tô lembrando. Se quiser entrar, pode entrar. Eu tô lembrando do teu filho, né? Altura máxima. Na Força Aérea tem altura máxima. Tem limitador também. Tem limitador porque a cabine do avião, né? Do avião de treinamento, tem um limitador. Se o camarada tiver 2,10 m, ele não vai caber na cabine do avião. Sim. Treinamento, etc. Né? Fora isso, a altura máxima não é exigida. É a altura mínima. Altura mínima. Tá. Altura mínima. Bacana. Você vê, né? São os pré-requisitos para quem já quer ingressar. Isso aí é né? para inscrição. Para inscrição, né, Sidney? Para inscrição. Porque nós estamos falando, Silmar, não podemos esquecer que tanto a Polícia Militar, como o Bombeiro Militar, como as Forças Armadas, são instituições do Estado. Então, para qualquer requisito ou para qualquer contratação, 90% dos casos são feitas via concurso público. Então, o concurso público é a regra. Né? Que se exige uma série de requisitos para que o camarada consiga entrar no cargo público. Tá? Legal. Importante pontuar também, o Silmar, que nós, os militares, tanto os federais como os militares estaduais, não são funcionários públicos. Eles são militares. Então, que existe uma diferença entre funcionário público e funcionário da iniciativa privada. Isso. E existe uma diferença entre funcionário público e o militar, tanto federal como estadual. É uma outra categoria, novamente. É uma outra categoria de servidor. Tá. Porque nós temos algumas características, umas peculiaridades muito diferentes do servidor comum, do servidor público comum. Entendi. Tá? Então, é importante pontuar isso, porque as pessoas acabam confundindo, né? O princípio básico do funcionário público é servir ao cidadão. Exato. Né? Esse é o serviço básico. Ocorre que o militar federal, o preparo dele é para defender o país. Sim. O preparo dele é para isso. O militar estadual, ele tem uma outra finalidade. Né? Ele tem o que a gente chama de estética militar, que é o conjunto de valores, o conjunto de ritos, o conjunto de cerimônias, né? Prestar a continência, a base das instituições militares é a hierarquia e a disciplina, né? Então existe uma estética militar por trás disso, mas a finalidade do serviço público policial militar e do bombeiro militar é uma prestação de serviço. Sim. Né? Voltado para as pessoas. Né? Isso. Só que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar são forças, isso está previsto na Constituição, auxiliares e reserva do Exército.
Então, em caso de uma guerra externa, por exemplo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar podem ser utilizados para a defesa interna. Entendi. Enquanto o Exército, Marinha Aeronáutica sai para o combate, a gente defende o país. Tá? Por isso que se exige um certo grau de militarismo das polícias militares e dos bombeiros militares, porque a previsão constitucional prevê que nós somos forças auxiliares e reserva do Exército. Entendi. Tá? Bacana. Ó, a Aleca mandou aí, vai Corinthians. Ai, Danilo colocou boa tarde, Silmar. Ai, manda um abraço pro Hélio. Danilo, abraço mandado, será dado, muito obrigado. Legal. E aí, acho que quando você fala, né, que a forma de ingresso é via concurso, né? O Exército, quando o recruta entra para servir o Exército, ali ele pode, naquele momento, se ele decidir ficar no Exército, ele pode fazer uma carreira, né, Sidney? Porque daí já faz de uma forma diferente, né? Eu tenho uma posição meio radical com relação ao serviço militar obrigatório, né? O Exército, por falta de financiamento, por falta de recursos, não só o Exército, como a Marinha e a Aeronáutica também, acabam dispensando a grande maioria dos jovens que vão para fazer o serviço militar obrigatório. Eu entendo que o país deveria fazer um esforço para que não só os homens, como as mulheres também, que nós estamos falando de igualdade, né? Prestasse o serviço militar obrigatório, nem que fosse por 3 meses. Porque, querendo ou não, o perfil militar, a estética militar, ele acaba por moldar o cidadão, acaba por moldar as pessoas. Entendi. Né? Você adquire alguns valores que, por vezes, foi negligenciado durante a sua vida, ou você reforça alguns valores, e você acaba formando o cidadão, né, para o pleno exercício da cidadania. Coisa que hoje a gente não vê no país, né, por uma série de problemas que ocorreram aí ao longo dos últimos 30 anos. Né? E eu entendo que o serviço militar deveria ser obrigatório mesmo, inclusive para as mulheres. Né? Mas fora essa opinião particular minha, o camarada que está lá no serviço militar obrigatório, se ele quiser engajar, ele consegue engajar. Que a gente chama... E aí ele acaba pertencendo ao exército regular, porque hoje nós temos o exército sazonal, que é composto por esses rapazes de 18 a 19 anos, né? De 17 a 19 anos, e depois eles vão embora, eles vão para a casa dele, vão exercer outra profissão, enfim. Mas existe a possibilidade do engajamento. Obviamente que são particularidades que as Forças Armadas elas têm as regras próprias com relação a esse engajamento obviamente, um número limitado de acordo com a verba que o governo federal disponibiliza para essa finalidade. Isso. Não, eu só fiz esse parênteses porque eu servi exército, né? Fiquei 10 meses. Então, nesses 10 meses, lá nos meus 18 anos, alguns aninhos atrás, eu me lembro que teve, né? Eu tenho colegas, amigos meus daquela época, que engajaram e fizeram carreira militar, que hoje estão, né? Tenente, subtenente, né? Que chegaram já a graduações pelo tempo, né? E foram investindo também nesse sentido, né? Então, o importante é que o pessoal que está assistindo a gente entenda que, assim, diferente do senso comum, né? O militar, seja ele federal, seja ele estadual, para ascensão na carreira ele precisa estudar muito. Sim. Senão ele não consegue ascender. Porque hoje em dia o que vigora no militarismo, né? Tanto no militar federal como no militar estadual, são a meritocracia. Então, se você não tem os cursos específicos, se você não se especializa na época certa, você acaba não sendo promovido no tempo que você deveria ser. Por isso que você vê jovens oficiais ascendendo rapidamente na carreira, enquanto outros acabam ficando um pouco mais para trás. Porque hoje na Polícia Militar, especificamente de São Paulo, vigora muito a meritocracia. Então, diferente do senso comum, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que estar com a rigidez física e mental muito bem
em condições de ascender tanto nas graduações como nos postos. Então, porque assim, porque você, para quem não conhece, o currículo do Sidney, né, do Coronel Sidney, porque eles têm mestrados, têm um pós, né, uma pós-graduação, você fez formações. Então, essas formações foram meios de você poder atingir novas graduações, Sidney, é isso? Existem as graduações ou as pós-graduações que são obrigatórias para você ascender na carreira. E tem outras que não são obrigatórias. Você faz por uma questão de agregar valor, né? Interesse. Eu sou formado em Direito, né? Eu tenho pós-graduação em Direito, é uma área que eu me interessei ao longo da minha carreira. Né? Até para quem quiser entrar na instituição, né? A Polícia Militar é muito grande. E ela comporta diversos perfis, né? E você pode optar de acordo com a sua predisposição. Então, o camarada entra na instituição como um jovem tenente, ele pode ir para o policiamento ostensivo normal, ele pode ir para o trânsito, ele pode trabalhar no choque, ele pode trabalhar no grupamento aéreo, ele pode ir para fazer a faculdade de educação física dentro da PM, enfim, ele pode trabalhar no policiamento ambiental, ele pode ir para o bombeiro, fazer o curso do bombeiro, e do bombeiro você fazer uma engenharia, porque o curso de bombeiro ele tem uma boa carga de engenharia, né, de cálculos, etc. Então, a instituição ela te abre muitas portas. Isso é importante, né? No meu caso específico, eu fui para o lado do direito porque eu leciono na instituição há mais de 25 anos. É, professor, é verdade. Exato. Então, eu precisava me aperfeiçoar para eu continuar ministrando aulas, né? Tanto na parte de gestão, e a Polícia Militar trabalha muito com gestão pela qualidade, gestão por projetos, né? Tanto na parte de direito. Então, quando eu fui promovido a major, por exemplo, eu fui trabalhar no setor jurídico da instituição que cuida dos processos administrativos visando aqueles policiais que cometeram algum deslize que são passíveis de demissão ou expulsão. Né? Para isso, você tem que ter uma formação jurídica. Né? É uma área que, enfim, eu me identifiquei com essa área e acabei, pelo menos por um tempo da minha carreira, me dedicando a essa. Com relação à ascensão nos postos, né? Quando você acaba, por exemplo, as graduações. Isso. Então, vamos lá. O camarada que entra como soldado, ele vai conseguir, se ele não estudar, no máximo que ele vai conseguir chegar é a cabo. Que é o primeiro degrau. Porque o requisito para ir de cabo ou de soldado para sargento é passar pela escola de sargentos. E não tem jeito, é um concurso público. Interno, mas é um concurso. É uma peneira. É uma peneira. Você tem que ser... É o que eu falo, a instituição ela prima muito pelo estudo. Então, aquele cabo, aquele soldado que não estudou, ele pode até vir a fazer a escola de sargento mediante convocação, mas ele não vai conseguir desempenhar, porque ele vai estar numa fase da vida onde ele está com uma certa idade, ele não vai conseguir acompanhar a molecada. Entendi. Né? Então, tem que estudar. Tudo, por isso que eu falo que tem que ser no tempo certo. Né? Então, para chegar a tenente, por exemplo, é obrigatório passar pela Academia do Barro Branco. Não tem jeito. Então, eu sou sargento hoje, eu quero, ou sou soldado, ou sou civil e quero ser oficial da PM, eu tenho que passar pela Academia do Barro Branco. É um curso superior de 4 anos, o camarada vai ficar lá 4 anos, né? E vai sair a tenente. Vai habilitar ele até quando? Até a capitão. Chegando a capitão, ele precisa fazer o que a gente chama de curso de aperfeiçoamento de oficiais. Esse curso, ele te dá o título de mestre em ciências policiais. Entendeu? Recentemente, o ministro da Educação, ele aprovou a ciência policial como uma linha do conhecimento. Então, esse título de mestre em ciências policiais, agora já está reconhecido pelo MEC. Entendi. Não era reconhecido oficialmente ainda. Não, ele tinha o reconhecimento jurídico. Interno. Não. Existe uma lei estadual que fala que o curso de aperfeiçoamento de oficiais dá o título de mestre em ciências policiais. Entendi. Agora, recentemente, o Ministério da Educação e Cultura, ele
deu um parecer dizendo que as ciências policiais é uma linha do conhecimento, é uma área de conhecimento, que comporta pesquisa, que comporta financiamento público, etc, etc. Tá? Você também é formado tem pós-graduação, você sabe do que nós estamos falando, né? Sim, sim, sim. Então, as ciências policiais hoje, ela está aprovada pelo Ministério da Educação, né? Isso é um requisito para você ser major. Então, você sai de capitão para major, você precisa desse curso. Para ser coronel, você precisa fazer um outro curso. Então, o que o CEL te habilita? O curso de aperfeiçoamento de oficiais. Ele te habilita a ser major e te habilita a ter tenente-coronel. Para ser coronel, você precisa fazer um outro curso, chama o Curso Superior de Polícia. Entendeu? Então, esse, basicamente, para os oficiais, são o caminho que ele tem que percorrer para chegar a coronel na Polícia Militar. Tá? Sempre, a Polícia Militar, volta a falar, sempre está privilegiando a meritocracia. Ou seja, para você fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, você passa por um concurso interno, mas é um concurso. Sim. Você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que ler o manual, você tem que fazer redação, você tem que fazer educação física, tem que fazer as aulas, tem que fazer tudo. E no final do CO, você tem que entregar uma dissertação de mestrado e por aí vai. Tá? Então, existe o requisito para ascensão na carreira, que eu adquiri para poder ascender na carreira, e existe o requisito, existe as graduações que você vai adquirindo fora da instituição para poder, dentro da sua área de conhecimento, da sua expertise, se desenvolver melhor. Tá? Eu optei pelo direito, porque me identifiquei na época com o direito, era uma oportunidade que apareceu também. Eu acabei fazendo direito, fiz uma pós-graduação, pretendo, agora que eu estou mais tranquilo em casa, pretendo seguir nessa área também. Aí. Na área do direito e também acho que na área da educação, né? Eu acho que você tem essa vertente muito forte, né? Essa é uma outra dica que eu dou para as pessoas que, por exemplo, entrarem na instituição, que é a área de ensino da instituição. Né? Para você ter uma ideia, o fluxo, né, o efetivo da Polícia Militar, fixado em lei, 93 mil homens. Né? Hoje, eu não sei muito bem, que eu estou afastado já faz 4 meses, mas o efetivo atual hoje gira em torno aí de 83, 85 mil homens. Né? Essa diferença você supre com a escola de soldado. Só que, ao mesmo tempo que eu formo 2.000, por ano saem 500, 700, 800 policiais aposentando ou sendo demitidos. Então, nós estamos sempre com déficit. Né? E eu, para formar o policial, eu levo pelo menos 1 ano para formar um soldado. E ele fica na escola de soldado tendo as aulas de direito, aulas de gestão, aulas de tiro, aulas de procedimento, e precisa de alguém que ministre essas aulas. Entendi. Sim. Entendeu? Precisa de alguém. Então, eu, para ficar nessa área e até ter uma renda extra, né, você acaba militando aí pela área de ensino. Então, eu trabalhei, por exemplo, na Academia do Barro Branco, já como tenente, durante 8 anos. Entendi. Eu ajudei a formar pelo menos 12 turmas de oficiais. Né? Depois, na minha carreira eu fui para trabalhar onde o pessoal faz o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Chama-se Centro de Altos Estudos de Segurança. É uma escola de pós-graduação da instituição. Também requer pessoas para dar aula, porque eu tenho os cursos obrigatórios, alguém precisa dar aula naqueles cursos. Né? Sim. Depois eu fui trabalhar no Estado-Maior da Polícia Militar, especificamente numa seção que cuida do ensino da instituição, de toda a doutrina de ensino da instituição. E isso, né, é área de ensino também. Sim. A minha última unidade foi a Escola de Sargentos, onde eu fiquei lá por cerca de um ano e meio, né? Então, se somar todo o tempo que eu dediquei na minha carreira à área de ensino, dá pelo menos 2/3. Eu trabalhei 32 anos na instituição, mas quase 20 foram na área de ensino, seja na academia, seja no CAE, seja no Estado Maior, na seção de doutrina, seja na Escola de Sargentos. Então,
eu tive uma longa carreira aí na área de ensino e eu, para quem estiver entrando ou que estiver me ouvindo aí, eu aconselho, quem foram meus alunos ao longo desses 20 e poucos anos e me ouviu, hoje está na área de ensino. Porque é uma área que sempre vai ter, Sempre né? vai ter oportunidade de você estar ministrando aulas. E a necessidade, porque vai ter que formar os novos, né? E quem que vai formar esses novos, né? Exatamente. Então, você vai ter sempre aquele, né? Gente saindo, gente se aposentando, gente chegando, e alguém vai ter que ensinar essa galera, né? Exatamente. Esse povo Exatamente. aí. Né? Então, esse é um pedaço da instituição que as pessoas acabam negligenciando um pouco, né? Paralelamente a isso, você acaba tendo que estudar. Porque Sim. você não pode chegar numa sala de aula despreparado. Então, eu fiz diversos cursos dentro e fora da instituição para eu continuar dentro da área de ensino. Então, o curso de Direito também veio com essa finalidade. O curso de Gestão pela Qualidade, feito lá na FATEC, veio nessa esteira. O curso de Direitos Humanos que eu fiz no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em parceria com o Ministério da Justiça, foi feito com esse diapasão. Então, são vários cursos que a gente acaba realizando dentro e fora da instituição que possibilita a gente, primeiro, melhorar como profissional. Segundo, te habilitar a continuar ministrando algumas aulas por aí, né? Não, e outra, e acho que isso também é uma oportunidade, né, porque toda essa bagagem que você adquiriu, né, de conhecimento, porque, você vê, é um viés extremamente importante que faz parte da meritocracia interna da polícia, né, da carreira militar, né? Exato. O teu investimento enquanto você consegue agregar valor em saber, né, os saberes que você adquiriu, né? E hoje, né, porque hoje você está 4 meses já, né, que você, né, já acabou a sua, né, oficial, digamos assim, a carreira, né? É uma possibilidade que você tem de você continuar externamente compartilhando suas vivências, teu conhecimento, porque bagagem para isso você tem. E muito mais que muitas pessoas aí fora, né, Cid? Não sei se é mais que as pessoas aí fora, mas sem dúvida nenhuma me ajuda muito, porque, por exemplo, eu tenho um curso de docência no ensino superior. Né? Eu tenho um curso de técnica de ensino. Então, isso vai te agregando alguns valores muito importantes, né? Sim. Deixa eu só tentar pôr para carregar aqui, que tá... Não sei se é aqui, acho que foi aqui. Aqui, é isso. Estava acabando a bateria do Vinícius aqui. Porque então, esse é um diferencial legal. É um diferencial que concluir, a gente vai desenvolvendo ao longo da carreira, né? Né? Então, quem está me ouvindo e for entrar na instituição, é uma das dicas que eu dou, né? Não, porque assim, porque o pessoal acha que... O pessoal não tem essa visão muito clara da carreira militar, né? Porque o pessoal acha muito que é só a questão lá do ostentivo, né? Da polícia de rua, né? Mas tem todo um outro, né? O quadro é tão grande que tem tanta possibilidade, tanta área que você pode ir internamente, né, Sidney? Que você faz uma carreira de ascensão, né? Você chega, que nem você chegou ao cargo de coronel, né? Na graduação interna, mas são caminhos internos que você tem que ficar atento e você tem que somar para você, né, Sidney? Puxar para você, querer isso, né? É assim, a instituição, Polícia Militar de São Paulo, né? Ela é aquilo que nós estamos comentando. Ela prima muito pela meritocracia, né? Até porque a Constituição Federal, no artigo 37, ela fala que um dos princípios da administração pública é o princípio da eficiência. E você só consegue ser eficiente com os melhores, né? Com pessoas qualificadas, com pessoas dedicadas, com pessoas leais, né? Comprometidas. E para chegar nesse nível, você tem que se aperfeiçoar. Não tem jeito, né? Você tem que passar eu passei 32 anos na instituição, os 32 anos na instituição estudando e se preparando, que é diferente do senso comum, né? Sim. E as pessoas olham o policial militar e não sabem que por trás dele existe um pai de família, existe um estudante,
existe um camarada com diversos cursos. Eu fui dar uma aula uma vez no curso de formação de soldado, e eram 34 alunos na sala de aula. E toda a aula minha, né, quando eu estou iniciando pelo menos o curso, a matéria específica, eu faço um levantamento, vamos dizer assim, né, do perfil dos alunos, né? E eu fiz a pergunta, né, os 34 alunos, 28 ou tinham um curso superior ou estavam cursando para ser soldado. Para ser soldado. Eles estavam estudando para ser soldado. Mas o perfil hoje do policial militar é de um perfil que o camarada está buscando o ensino. Né? Mesmo que não seja um requisito de ingresso, porque o requisito de ingresso hoje é o nível médio, né? Mas o próprio policial militar está buscando isso fora. Como uma forma de... Então, você olha um policial militar hoje, mesmo no policiamento ostensivo, no choque, aquele policial que você tem um contato... Sim, na rua. Na rua, esse policial está muito qualificado. Muito qualificado, né? Não é um policial que teve um ano de curso apenas. A gente percebe a mudança de um perfil das pessoas que querem entrar na instituição, né? E o concurso é muito concorrido. Talvez seja até por isso, né? Sim. O último edital que eu tenho conhecimento aí, para 2.000 vagas, houve 115.000 inscrições. Caramba! Não é brincadeira, né? Caramba. Quando eu entrei, tinham 144 vagas. 15.000 interessados. 15.000 inscritos para 144, né? Então, são concursos concorridos que exigem que você estude. Então, eu quero entrar na Polícia Militar. Você vai ter que estudar. Você vai ter que passar por uma série de provas, inclusive prova de conhecimento, que vai aferir a sua capacidade de estar ou não na instituição, pelo menos no início. Tá? Entendi. Bacana. Você está fazendo registro aqui, o pessoal entrou o pessoal de Salvador, chegou o pessoal do Uruguai, Luiz está aqui do Uruguai, acabou entrando também, abraços, né, para o pessoal. Essa iniciativa, obrigado, Luiz, meu companheiro do Uruguai. José Messias também chegou. Legal, então assim, você vê, né, e quando você entrou lá, Sidney, quando você era, né, esse jovem aí que tentou, né, fez o concurso e entrou na polícia, você tinha essa noção dessa carreira, que ela era muito atrelada a esse investimento em conhecimento, ou você foi percebendo isso quando você entrou na polícia? Ou você já tinha essa, em função da família, do pai, do avô? É assim, é uma das primeiras coisas que quando você entra numa sala de aula, depois da semana de adaptação, né? São 2 semanas que, vamos dizer assim, complicadas. Né? Para ver se você vai ficar ou não, né? Exatamente. São 2 semanas complicadas. Depois dessas 2 semanas e você começa umas aulas, são uma das primeiras coisas que eles falam. Né? Por exemplo, a nossa fica muito claro, sabe? Você vai de tenente até capitão com o curso de formação de oficiais. Mas, se você quiser ir rápido de tenente até capitão na carreira, você tem que ser um dos primeiros colocados da turma. Deu para entender ou não? Então, a minha turma, por exemplo... Meritocracia! Exatamente. A minha turma, por exemplo... Não tem como. Exatamente. A minha turma, por exemplo, nós saímos da academia em cerca de 190. Né? Porque nós entramos com 144, depois, 2 anos depois, entrou mais uma leva, nós chegamos a 190. Né? Eu acabei saindo entre os 30 primeiros. Né? Então, a minha carreira foi desenvolvida com base nesses 30. Entendi. Se eu tivesse ficado lá para trás, se eu fosse lá o 70º, 89º, certamente eu demoraria muito mais para chegar nos postos que a gente vai atingindo ao longo da carreira. Inclusive, é o tempo de fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Então, desde que você inicia a carreira, na Academia do Barro Branco ou na Escola de Sargento, eles falam isso para você. Olha, quanto mais você estudar
Quanto mais você tiver desempenho no curso, vai ser melhor para você, porque você vai ascender mais rápido na carreira. Então, já começa nos bancos escolares. Esse incentivo que o camarada estude, porque é basicamente a meritocracia. Ou seja, né, fica muito claro, né, Cid, para o camarada que está entrando aí, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, está querendo estar com dúvidas, né, porque se você entrar, você já tem ali um plano de carreira desenhado, né, ele já está pré-definido, basta você encaixar nisso, fazer fazer o seu lado, investir, buscar esse conhecimento, né? Ser o melhor no que você faz para você poder fazer essa ascensão, né, Sidney? Exatamente. Você matou a charada. A carreira já está desenhada. Exatamente, Você que tem que se encaixar na carreira, não o contrário. Exatamente. Então você tem que ter essa inteligência emocional de enxergar a situação, ver naquilo que está sob o seu controle, aquilo que está sob o seu controle, e tomar as decisões e atitudes decorrentes. Sim. Então, a carreira ela permite essa ascensão desde que você se enquadre dentro daquilo que é o perfil que é exigido para cada posto na instituição ou para cada graduação. Isso vale para a carreira das praças, como vale para a carreira dos oficiais. Que é uma coisa que a gente acabou não comentando, né? As 3 portas de entrada na instituição, como eu falei, é a escola de soldado, a escola de oficiais, né? E o curso que na realidade é um estágio para o camarada que é médico, veterinário ou dentista, né? Fora esse daí, nós temos 2 portas básicas, a escola de soldado e a escola de oficiais. Por que essa diferença? Porque a escola de soldados forma, basicamente, o técnico. É aquele que vai operar o sistema de segurança pública. Seja ele bombeiro, seja ele ambiental, seja ele policiamento ostensivo, seja ele do choque, seja ele da rota, seja o que for. Ele é o operacional, ele que vai operacionalizar, ele é o técnico. E esse técnico, ele vai de soldado, passando por cabo, passando por sargento, chegando a subtenente. Internamente, o camarada consegue pular, por exemplo, de soldado para tenente. Mas ele tem que prestar o concurso nas mesmas condições que um civil, que é o concurso público voltado para a escola de oficiais. Não sei se eu me fiz entender. Então, nós temos 2 portas de entrada. A escola de soldado, você pode ascender até a subtenente, e a escola de oficiais. Mas, para ser oficial, que é o corpo diretivo da instituição, necessariamente você tem que fazer a escola de oficiais. Não tem jeito. Né? Tem muita gente que fala de carreira única, carreira única, carreira única. O que é carreira única? A carreira única é você entrar sempre como soldado para chegar a coronel. Né? Entendi. E na instituição hoje, nós temos 2 possibilidades. Você entrar como soldado, e você, de soldado, você pode prestar o concurso e virar oficial, ou como cabo prestar o concurso e virar oficial, ou como sargento prestar o concurso e virar oficial, ou como subtenente prestar o concurso e virar oficial. Ou então, fazer a carreira de praça, né? que são os operacionais. Você sai de soldado, vai até cabo, presta o concurso, vira sargento. Fica lá, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento. Faz um outro curso, e aí você é habilitado a ser subtenente. E aí a sua carreira se encerra aí. Agora, quero ser parte do corpo diretivo da instituição. Obrigatoriamente você faz a escola de oficiais. E a escola de oficiais te forma tenente até capitão. Então você sai tenente da academia, 2º tenente, 1º tenente, chega a capitão. Eu quero ser major e ser tenente-coronel. Eu preciso fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Que aí você vai virar major e tenente-coronel. Eu quero ser coronel. Eu preciso fazer o curso superior de polícia. Então, essas são as 2 possibilidades de carreira na instituição. Eu quero ser oficial? Não importa se eu sou praça ou civil. Eu tenho que fazer escola de oficiais. Eu vou ser praça a minha vida inteira. Não tem problema, não é demérito nenhum. Mas você sempre vai ser operacional. Você sempre vai trabalhar nas atividades via de regra
eminentemente operacionais, tá? Que é diferente do corpo diretivo da instituição, né? Isso. A escolha é sua. Você que define o caminho que você quer seguir, né? A escolha é sua. O meu irmão, por exemplo, nenhum demérito do meu irmão, mas o meu irmão optou e ele entrou como soldado e ficou como soldado. A escolha foi escolha dele, não é demérito nenhum. Cada um escolhe o caminho. Claro. O meu pai entrou como soldado, fez o curso de cabo e o curso de sargento. E acabou. E aposentou. Não é demérito nenhum, tá vivo, tá tudo certo. Sim, sim. Gente, honestamente, com lealdade, com tudo, né? Sim. Então, eu optei por entrar na escola de oficiais, direto na escola de oficiais, e esse ano aqui, 1º de fevereiro desse ano, eu fui para o bom caminho. E qual é esse bom caminho, Sidney, que você optou? Então, é assim. Uma das perguntas que eu pedi para você aí, né? Eu pedi para você mandar para nós um roteiro, né? Como um bom militar, né? Exatamente. Eu tô desde manhã aqui me preparando para essa live, né? Desde manhã. Então, nós temos, quando você fala de vantagens, obviamente... Isso, eu ia te perguntar isso agora. Você acaba falando das desvantagens. Exato. Né? Porque uma coisa faz contraponto à outra, né? O pessoal olha assim, puxa, você é tão jovem, já aposentou, já está aposentado e tal. Quando a gente fala de diferenças entre as carreiras públicas civis e as carreiras privadas e a carreira militar, uma das diferenças é essa. Tá? Por que isso? Né? Para você entender onde eu quero chegar, o militar ele tem umas peculiaridades. Por exemplo, você responde ao Código Penal. Tudo bem? Tudo. Entendi. A sua vida inteira. Eu também respondo ao Código Penal a minha vida inteira. Você não responde ao Código Penal Militar. Que você já responde. Eu respondo ao Código Penal Militar, mesmo estando na reserva. Então, eu tenho 2 códigos. O penal militar e o penal comum. Você, na sua profissão, você tem algum tipo de conselho de ética ou coisa parecida, né? Na instituição, nós temos regulamento disciplinar. Né? E o regulamento disciplinar alcança os policiais militares, eu vou falar aposentados, né, que é um termo civil, para o pessoal entender. Alcança os policiais militares aposentados. Usar reserva, no caso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O policial militar, ele não aposenta, ele vai para reserva. É igual jogo de futebol, né? Você pode você voltar para o jogo a qualquer momento. Pode ser convocado. Se acontecer algum problema no país, acontecer algum problema no Estado, ou um problema de ordem administrativa ou não, eu posso ser revertido ao serviço ativo. Isso é previsão legal. Então, perceba a diferença, né? Você fala, você aposentou, você foi para a reserva com 48 anos, 50 anos. É novo. Sim. Só que, assim, a profissão exige uma rigidez física. Você não pode pegar um policial com 60 anos e pôr numa viatura. Não tem condição. Ele precisa ter rigidez física para poder exercer a profissão. Né? Então, quando você fala em vantagens e desvantagens, uma coisa tem um contrapeso da outra. Por exemplo, o policial militar ele tem hora para entrar. Mas não tem hora para sair. A Leandra é a minha testemunha. Pergunta para ela quantas vezes eu cheguei em casa aqui às 19 horas. E eu saía de casa via de regra às 6 da manhã. Todos os dias. Quantos natais eu fiquei fora? Quantos Réveillon? Quantos carnavais? Quantos Corpus Christi? Né? Quando você fala de desvantagens e vantagens, por exemplo, se eu fosse demitido, se você estiver numa empresa, se for demitido, você tem o FGTS, você tem o fundo de garantia, você tem indenização. Policial militar não tem. Não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem participação nos lucros.
não pode fazer greve, não pode se sindicalizar. Então tem uma série de requisitos que o militar não comporta. Agora, tem as vantagens, né? Que eu não diria nem ser vantagem, eu diria uma coisa natural. Então, quando você vai para a reserva, você vai com um salário integral. O mesmo salário que você recebia no último posto, você recebe. É uma integralidade relativa, porque existem algumas diferenças, não vamos entrar no caso aqui, mas é uma integralidade. Sim. E é uma integralidade e uma paridade. Então, essas seriam duas vantagens, né? As desvantagens foi o que eu falei agora. Você é submetido a uma carga horária exaustiva, né? Você fica 12 horas em cima de uma moto, por exemplo. Quem trabalha na Rocan sabe do que eu estou falando. Né? Quem vai trabalhar numa viatura fica lá 12 horas à noite. E assim vai, né? Você tem hora para entrar, isso tanto para o bombeiro militar como para o policial militar. Você tem horário para entrar, mas você não tem horário para sair. Quantas vezes eu não dobrei serviço? Eu lembro de uma reintegração de posse que nós fizemos, nós somos 48 horas sem dormir. Caramba. Então, o pessoal vê as pingas, mas não vê os tombos. Né? Exatamente, né? Exatamente. Sempre assim, né? Mas a grande vantagem mesmo, e eu não vou fazer nenhum tipo de demagogia, não, é você ajudar as pessoas. Né? Você... outro dia eu vi até um filme sobre isso, né? Quantas pessoas, direta ou indiretamente, eu salvei? Ou eu ajudei de alguma forma? Quando você tira uma arma da rua, você tirou uma arma da rua, uma arma que estava na mão de um criminoso que ia cometer um crime. Quantos homicídios você evitou? Exatamente. Quantos roubos? Quantas famílias deixaram de ser desestruturadas? Quando você tira um estuprador de circulação, quantas pessoas deixaram de ser estupradas? Quando você tira um traficante da porta de uma escola, quantas crianças deixaram de ter contato com aquele tipo de... Então, isso é imensurável. Então, a vantagem da carreira é que você ajuda as pessoas. Eu lembro de uma ocorrência que, quando eu era tenente, eu trabalhei no 8º Batalhão, na Zona Leste de São Paulo. Eu trabalhei de 93 a 98. Né? Uma das ocorrências marcantes para mim foram duas. Primeiro, quando teve um incêndio numa casa, apesar de não ser bombeiro, nós entramos na casa e ajudamos a socorrer a mãe e o bebê. Com queimaduras no corpo, tanto na mãe como no bebê. São coisas que você não esquece. Né? Você não esquece. É uma coisa... Vai marcar para sempre, né? Depois a mãe vai até o batalhão, conversa com você, ela toda ferida, toda machucada, o bebezinho também. Enfim, nós fomos visitar o bebezinho no hospital depois. É uma coisa que fica na nossa memória, né? E a outra foi de um rapaz que ele teve o carro dele roubado, né? Era um carro que ele estava pagando ainda, coitado. E é uma pessoa muito humilde, ele era um coveiro, né? Entendi. E ele teve o carro roubado e entrou em desespero, né? Quando ele cruzou com a nossa viatura, ele falou, pelo amor de Deus, aquele jeito todo humilde de falar dele, né? Me ajuda aqui, me ajuda. E nós saímos em patrulhamento, avisamos o rádio, etc. Tal, e conseguimos localizar o veículo e prendemos o marginal. Levamos todo mundo para a delegacia de polícia, então, para fazer o flagrante, e chegou o rapaz lá, o senhorzinho, ele tinha provavelmente mais de 60 anos já, e estava trabalhando como coveiro. O jeito que ele nos tratou, o jeito que ele nos comunicou a alegria dele, chorando, desesperado, e a alegria, eu nunca vou esquecer, porque você ajudou uma pessoa. Com certeza, e muito. As pessoas perguntam às vezes para mim, pô, quantos tiroteios você participou? Mas não interessa isso, interessa para mim quantos eu só ajudei. Quantos você salvou, né? Exatamente, quantos eu salvei, eu direto ou indiretamente, para mim o que interessa é isso. Exatamente. Então, a vantagem da carreira, que eu sempre falo isso para as pessoas, né? E eu estou falando aqui para as pessoas que estão ouvindo aqui, o seu público principalmente, essa carreira te possibilita ajudar as pessoas e fazer o diferencial na vida delas. Isso é o mais importante, né? Então, a vantagem que, além das vantagens legais que existem, né? Existe essa vantagem imaterial que a gente não pensa, né? Exatamente. Sidney,
Pois não. 10 segundos, o negócio vai cair. Já vai cair? Vai cair já, amigo. Vai cair 10 segundos. Já caiu, amigo. Já caiu? Vou voltar. Eu vou voltar.